Aí vamos dar mais uma pausa, porque temos um exercício para fazer. E aí vai ter mais um pedacinho do capítulo na semana que vem. Então, nós vamos dar continuidade aí. Módulo 4. Página 216. E nós vamos precisar do caderno também, tá? O pessoal que entrou agora, vamos utilizar o caderno de ciências hoje. Tá bom? Então, depois vocês peguem aí. Bom, antes de a gente começar a falar dos geradores elétricos mecânicos, que é a aula de hoje, vamos dar uma revisada no que a gente viu na aula de ontem, que nós comentamos ontem. Bom, esse capítulo, ele fala sobre a energia, né? Sobre energia elétrica. Aí, no início desse capítulo, que é o capítulo 10, ele começou falando sobre a eletrodinâmica, que é o estudo dos movimentos e os efeitos dessa energia que a gente tanto precisa, que é a energia elétrica. Aí, depois, ele parou um pouquinho de falar sobre esses movimentos e começou a falar um pouquinho sobre o circuito elétrico. Aí vimos a diferença de um circuito elétrico aberto para um circuito elétrico fechado. O circuito elétrico aberto, ele não passa energia, ele não vai conduzir energia pelo circuito. Ou seja, se você tiver um aparelho, para funcionar aquele aparelho, a gente precisa da condução da energia elétrica. Então, só há uma condução da energia elétrica se o circuito elétrico ele for do tipo fechado, tá? Que o interruptor dele esteja fechadinho para que esse circuito ele fique todo fechado e passe a energia por esse circuito e faça funcionar o que a gente está querendo. Se for uma lâmpada, acender a lâmpada. Se for um rádio, ligar o rádio. Se for uma hélice, movimentar essa hélice. Isso comentamos também na semana passada. Aí vimos também... Bom dia. Tem página 216. Só que eu estou revisando um pouquinho o que a gente viu durante o capítulo. Aí depois ele falou um pouquinho sobre a corrente elétrica. Vimos a unidade de medida da corrente elétrica, que é o ampere, e vimos também a unidade de medida da carga elétrica, que é o coulomb. Hoje nós vamos fazer uma atividade com relação a esses símbolos, tá? Vou passar alguns símbolos para vocês me darem o significado desses símbolos, dessas unidades de medida. Vou ver se vocês lembram de todas essas unidades de medidas que eu vou passar no exercício para vocês. Aí falamos também um pouquinho na semana passada. Olha, hoje aqui está um barulho danado de obra. Esse barulho está saindo aí. Estão fazendo obra aqui no meu condomínio, está uma barulhada danada. Aí falamos um pouquinho também sobre os efeitos da corrente elétrica, que pode ser um efeito térmico, pode ser um efeito químico, pode ser um efeito magnético, ou pode ser um efeito fisiológico quando estiver relacionado a nós seres humanos. Aí, na aula de ontem, nós corrigimos o exercício e falamos um pouquinho sobre os geradores elétricos. Geradores elétricos é o que vai gerar energia para aquele aparelho funcionar. Ontem, nós só falamos dos geradores elétricos químicos, que são as pilhas e as baterias. Então, eu falei para vocês que hoje em dia a gente tem no mercado, né, vários tipos de pilhas, né? Existe a professora. Oi. É no livro que você está agora? Vocês vão colocar na página 216. A gente vai continuar aí da 216.
Mas é o módulo 4? Módulo 4, isso. Tá? Aí mostramos a pilha, mostramos a bateria. Falei para vocês também que a bateria também tem diversos modelos de bateria, né? Isso nós comentamos ontem. Quando é uma bateria para um relógio de pulso, a bateria de um jeito, se a bateria é para um carro, é de um outro modelo, se a bateria é para um brinquedo, né? De um outro modelo, e assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar sobre os geradores elétricos mecânicos, tá? Os geradores elétricos mecânicos, eles estão associados a um movimento. Toda vez que vocês observarem essa palavra mecânicos ou mecânica, está relacionada ao movimento de alguma coisa. Na física, a parte da física que estuda os movimentos e suas causas é chamada de mecânica. Tá? Por isso que são geradores elétricos mecânicos. O que vai acontecer aí para a gente ter uma energia, né, armazenada ali? Alguma coisa vai ter que se movimentar e, através desse movimento, vai gerar a energia. Então, nós vamos ver hoje alguns exemplos de geradores mecânicos, tá? Algo vai ter que começar a se movimentar para a gente adquirir a energia que a gente tanto precisa. O primeiro exemplo que ele coloca na página 216 é um dínamo, que até então eu acho que vocês ainda não tinham visto, mas no capítulo 9, se eu não me engano, foi até a mesma figura do que essa, apareceu mostrando lá, né, no capítulo 9, e agora está repetindo essa figura, tá? Está mostrando de novo para a gente. O que esse aparelho faz? Toda vez que a bicicleta anda, né, ele é preso na roda da bicicleta, e aí, pelo movimento que a roda da bicicleta faz, armazena ali, nesse aparelho, uma energia. Para onde essa energia vai ser utilizada? Em que, né, função ela vai ser utilizada? Antigamente, agora até está voltando isso também, nas bicicletas tinha um farolzinho na frente para iluminar. Então, quando a pessoa precisava ligar esse farol, era o dínamo que passava a energia que ele armazenava para acender o farol da bicicleta, tá? Aí ele dá o exemplo aqui também, ó, de algumas lanternas. Antigamente, as lanternas, elas funcionavam também assim. Não tinha um botãozinho, você balançava ela e ela acendia com o movimento, né? Hoje em dia, não é mais assim, mas alguns celulares já têm essa função também, eles voltaram com essa função. O meu celular, por exemplo, ele é assim. O antigo não, o antigo eu tinha que ir lá naquela barrinha de ferramenta lá em cima e acionar a lanterna lá em cima, né? Clicar no botãozinho. Esse que eu tenho agora, o que acontece? Quando você balança o celular, se você balança assim, ele apaga, se você faz assim, ele acende. Então, ele já tem um acionamento ali pela bateria dele, através do movimento, né, do celular, o movimento que você faz. Um movimento você liga, o outro movimento você desliga. Então, estão voltando a utilizar recursos, né, que eram utilizados antigamente e que agora estão retornando esse uso novamente. Aí ele fala assim, ó, lá no primeiro parágrafo da 216. Grande parte da energia elétrica que utilizamos em nossa residência é gerada por meio de equipamentos capazes de transformar a energia mecânica em energia elétrica. Esses equipamentos são chamados de geradores elétricos mecânicos. Vamos marcar esse parágrafo aí. Primeiro parágrafo todo. Professora,
Página 216, lá em cima no primeiro parágrafo, de grande parte até geradores elétricos mecânicos, que está em negrito. Oi, Ana Luísa, pode falar. Não, deixei aqui, eu queria perguntar a página. Página 216. Primeiro parágrafo. Aí ele vai falar agora sobre esse dínamo, ó, que está na foto aí. Algumas usinas elétricas são exemplos de aplicação desse tipo de gerador. Além delas, podemos citar o dínamo de uma bicicleta, que gera energia quando é movimentado pela roda, e algumas lanternas que funcionam quando são chacoalhadas. E aí ele mostra, ó, um exemplo de uma usina elétrica, né, que é a hidrelétrica, que é a usina que a gente utiliza, né? A nossa energia elétrica, na maioria da utilização da nossa energia vem da usina hidrelétrica, né? A gente tem outras usinas que vão ser citadas na página 217, mas a grande maioria da nossa energia, ela vem de uma hidrelétrica. E para essa usina hidrelétrica funcionar, tem a energia através do movimento. É através do movimento da água, é essa água que vai fazer, ó, uma turbina funcionar e que vai gerar uma energia. E aí essa energia ela vai ser transportada, né, através de fios, de redes, e consegue chegar através dessa fiação na nossa casa. Aí ele explica mais ou menos, ó. As principais usinas elétricas em operação no mundo apresentam o mesmo princípio de funcionamento, por meio de algum recurso ambiental, vento, água, calor, entre outros. No caso da usina hidrelétrica, a gente sabe que o recurso ambiental é a água, né? Quando a gente viu a usina eólica, a gente viu que o recurso ambiental utilizado é o vento. Para ela funcionar, para ela gerar energia, né? Precisa do vento. Vimos também que tem a usina solar, né? Com aqueles painéis solares. Isso tudo estava no capítulo 9, do módulo 3. O último capítulo do módulo 3. E aí a gente sabe que o fator ambiental, o recurso ambiental para uma usina solar é o sol. Então, cada usina vai ter um recurso ambiental da sua preferência. Vimos também que tem um tipo de geração de energia que pode ser pela água do mar, né? Então, pela subida e descida de marés, também vimos lá no capítulo 9. Aí ele continua, ó. Produz-se movimento que é transferido aos geradores, os quais geram energia elétrica. Observe o esquema a seguir, que mostra a estrutura de uma usina hidrelétrica. Aí ele mostra, ó, um desenho de uma usina, né, um esquema de uma usina, e explica cada parte dessa usina. A primeira etapa, ó, a barragem é construída em um rio, formando um lago artificial, com o objetivo de acumular água em um reservatório e criar um desnível. Essa barragem não interrompe totalmente o fluxo de água. No 2, o desnível cria um fluxo de água que, conduzido por meio de tubulações, atinge as pás das turbinas. Aí tem uma pazinha aí. Através do movimento dessa água, essa pazinha, ela vai começar a girar, vai se movimentar, tá? Na colisão com as pás, o fluxo de água coloca a turbina em movimento de rotação em alta velocidade. Aí faz a parte da turbina girar, né? Para acionar o gerador. A água que passa pela turbina... Não, desculpa. A turbina é conectada ao gerador, que transforma essa energia mecânica do movimento das pás em energia elétrica. E a água que passa pela turbina é normalmente devolvida ao rio.
esse esqueminha aí, esse desenho, ele mostra mais ou menos, né, de uma forma bem simples, bem simplificada, o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Como que, através da água, a água faz com que esse sistema de turbina mova, né, se mova aí, movimente essa turbina para gerar a energia elétrica. Aí, nessa parte onde a energia ela é gerada, depois ela vai ser transportada através de fios, né, através de uma central, de uma rede, através de fios, e vai chegar até a nossa casa, tá? A companhia que é responsável por distribuir a energia vai fazer esse serviço de levar a energia até a nossa casa, tá? E daí depois a gente paga por isso, por esse trabalho que ela realiza. Bom, na página 217, ele mostra aí, ó, mais 3 tipos de usina. A usina termonuclear, uma usina solar térmica e uma usina eólica, tá? A usina termonuclear é na República Tcheca e a usina solar térmica é nos Estados Unidos. Já a energia eólica, que é muito utilizada aqui no Brasil, essa é no Brasil mesmo, lá no Ceará, tá? Então, lá eles captam a energia através da usina eólica, através desse movimento dessas pás que ficam rodando aí, que a gente também já vai entender como que isso funciona. Agora, na 217, ó, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo é a usina hidrelétrica de Itaipu, que começou a ser construída em 1974 e foi inaugurada em 1982. Parte dessa usina está localizada em Foz do Iguaçu, no Brasil, e outra no Paraguai. As usinas termoelétricas também usam energia mecânica para gerar energia elétrica. Para isso, uma quantidade de água é aquecida até que se transforme em vapor de água em alta pressão. Esse vapor gira as pás de uma turbina que está ligada a um gerador elétrico, ao qual, ao ser acionado, gera energia elétrica. Existem diversas maneiras de aquecer a água e de produzir vapor nas usinas termoelétricas, como a partir da queima do carvão mineral, de reações nucleares e do calor proveniente do Sol. Então, nessas duas figuras, ó, estão mostrando exatamente isso. Na primeira, ela pode ser ativada através da queima do carvão e através de reações nucleares, que é a termonuclear, tá? Então, ela trabalha com vapor. Essa fumacinha aí que está saindo da usina é vapor de água, tá? Então, esse vapor, ele pode ser através da queima do carvão ou, então, de reações nucleares. A letra B, ela precisa, né, como é uma usina solar térmica, ela precisa, o principal recurso ambiental dela é o sol. Então, ela precisa captar essa energia do sol para poder armazenar isso através de energia, tá? Igual a gente falou também lá no capítulo 9, daquelas placas solares, né? Não sei se vocês viram sábado, no programa do Luciano Huck, passou um quadro, né, em que ele ajudou uma senhora a reformar uma creche, né? E aí um dos pedidos dessa senhora, para economizar, né, para a creche economizar, era com relação à energia elétrica. Ela pediu que ele instalasse, se possível, né, que ele instalasse aqueles painéis solares na creche, porque ela pagava muito de conta de luz, né? E ele foi e fez, né, ele colocou, e depois, assim, foi uma economia
bem grande, porque ela atendia naquela creche muitas crianças, e são muitas salas, ele transformou, né, a creche toda e fez muitas salas com computador, vários computadores, sala de vídeo, sala de recreação, de teatrinho, então eram várias salas. Imagina a quantidade de luz que ela não gastava. E era uma creche comunitária, né? As próprias pessoas da comunidade é que ajudavam a ela. Então, a gente comentou também quando a gente estava vendo o capítulo 9, que essas placas, elas geram uma grande quantidade de energia que dá para suprir a energia que é utilizada na casa durante o mês todo. Às vezes até sobra, e aí você consegue abater, né, na sua conta de luz, a Enel te dá um desconto por você não ter utilizado a energia dela, ter produzido a sua própria energia através desses painéis. Bom, e aí depois ele mostra, ó, a usina eólica, né, que antigamente essa usina, ela é uma usina nova, né, veio com o avanço da tecnologia, e aí eles perceberam também que através do vento, eles poderiam transformar esse vento em energia. E aí conseguiram criar uma usina, né, que conseguisse aproveitar esse vento, que é a usina eólica. Já nas usinas eólicas, o vento é o responsável por movimentar as pás da turbina e fica conectada ao gerador por engrenagens, como mostra a imagem ao lado. Além disso, as turbinas eólicas possuem freios que controlam a velocidade de rotação das pás em um sistema que controla a orientação da turbina para que ela aproveite melhor a passagem do ar. Então, não adiantava nada também a gente ter essas pás e elas não terem um motor. Elas têm um motor, né, que vai ser acionado ali, e junto dessa engrenagem aí, tem o gerador, mas tem também um sistema de freio, para que essa hélice, ela rode sempre com uma mesma movimentação, né, o mesmo ritmo, tá? E aí, esse vento consegue ser captado e ser transformado em energia também, tá? Então, essa usina aí, aqui no Brasil, ela é bem solicitada, e essa imagem aí, estamos na página 217, desculpa, Iago, 217. Tá? Aí ele comenta, outro tipo de usina que transforma a energia mecânica em energia elétrica é a maremotriz, que foi essa que eu falei para vocês, que está associada à descida e subida de maré, tá? A gente viu ela no capítulo 9, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, para ver se vocês lembram. Que é aquela que está associada à água do mar, ó. É essa aqui, tá? A energia que vem dos oceanos. É essa que ele comenta aí no finalzinho da página 217, ó. Maremotriz, que utiliza o movimento de subida e descida das marés para movimentar a turbina do gerador elétrico. Então, tanto com a água doce quanto com a água salgada, a gente pode gerar energia, tá? Nessa época que a gente está agora, né, de primavera, a gente tem um período, às vezes, bem chuvoso. E isso, para a gente, é bom, porque aumenta o nível da usina, do nível da água, né, da usina hidrelétrica, e aí a produção de energia, ela consegue ser feita de uma maneira melhor, né? E aí a gente não paga tanto por isso,
quando o nível da usina hidrelétrica está baixo, por conta de falta de chuva, geralmente a gente costuma pagar um pouco mais na nossa conta de luz por conta disso. Eles colocam uma taxa, eles embutem uma taxa na conta de luz, né, referente a essa queda no nível da usina hidrelétrica, por conta da falta de chuva. O inverno da gente chove muito pouco, né, é um inverno seco. E aí, por conta disso, às vezes, no inverno, a nossa conta, às vezes, tem essa taxa que eles colocam. Mas aí também, às vezes, a gente não sente tanto esse aumento, porque no inverno a gente costuma economizar um pouquinho a luz, né, por conta dos aparelhos que a gente não precisa ligar, ar-condicionado, ventilador, apesar que esse inverno foi bem quente, né, a gente teve um inverno bem diferente. Poucos foram os dias que a gente teve de inverno rigoroso mesmo. Bom, agora vocês vão colocar na página 218 e vão observar esses 3 aparelhos que estão na página 218, ó. Nós temos aí uma bateria de automóvel, uma pilha e um micro-ondas. Então, a bateria e a pilha, a gente comentou ontem que são geradores, né, químicos, geradores elétricos químicos. O que está querendo mostrar aí para a gente? Ó, nós temos aí uma numeração, tanto na bateria, quanto na pilha, quanto no micro-ondas. E temos aí uma letrinha, que é uma unidade de medida, tá? Esse Vzinho aí, ele significa volts, é a unidade de medida, tá? Da tensão elétrica. Então, toda vez que a gente precisa utilizar um aparelho, a gente precisa verificar essa tensão elétrica. Se a tensão do aparelho é a mesma tensão da nossa casa. E aí eu comentei com vocês que existe a tensão de 110, né, que é ligado até esse 127, e de 220. Se a gente ligar um aparelho de 127 numa tomada de 220, já era o aparelho, ele queima na mesma hora, né? Então, a gente tem sempre que ficar atento ao aparelho, à voltagem do aparelho com a tensão elétrica da nossa casa. Aqui no Rio de Janeiro, né, é 110, tá? Então, um aparelho que ele tem 127 volts, ele liga normalmente, tá? Bom, aí ele coloca uma pergunta para a gente, ó, número 1, para a gente pensar. Qual informação é comum aos 3 destaques dessas fotografias? O que ele está querendo mostrar aí para a gente? O que é essa numeração com essa letrinha aí? A voltagem? Isso aí, a tensão, né, elétrica de cada aparelho. Então, a gente precisa saber a voltagem do aparelho. Em todos os aparelhos tem essa identificação, tá? Se não for uma etiquetinha atrás, igual aí do micro-ondas, pode ser na tomada, vocês vão procurar aonde está essa informação. Em todo aparelho tem a voltagem do aparelho, tá? Aí depois ele coloca outra pergunta para a gente pensar. Qual é a importância dessa informação? Para que é importante a gente saber a voltagem dos aparelhos? Para saber em que tomada colocar? Isso, para saber em que tomada colocar. Então, na nossa casa, a gente já vai saber a tensão que tem na nossa casa, né? Que é 110. Aqui é sempre 110. E aí, a gente observando essa voltagem, a gente vai ficar atento para ver se a gente pode colocar esse aparelho na tomada. Se na tomada tiver escrito 110 ou 127, porque o 127
corresponde, né, a uma tensão de 110, que é uma tensão próxima, a gente pode ligar normalmente. Agora, existem alguns aparelhos, eu falei isso, eu acho, para vocês semana passada, que tem uma chavezinha nele, que serve tanto para 110 quanto para 220. Se esse aparelho tiver essa chavezinha, esse botãozinho para trocar, quando a gente liga pela primeira vez, quando a gente compra ele, vem na tomada uma identificação para você procurar essa chavezinha, tá? E verificar se está na tensão da sua cidade, tá? Então, antes de colocar na tomada, eles colocam geralmente uma etiqueta, quando tem, né? Quando existem aparelhos que já vêm já na nossa tensão. Como a gente compra aqui no Rio de Janeiro, vem na tensão de 110 ou de 127. Mas se for um aparelho, às vezes, importado, ele serve tanto para uma tensão quanto para outra. Aí ele vai vir com esse botãozinho para você mudar. Quando ele vem com esse botãozinho, ele vem acompanhado na tomada uma etiqueta chamando bastante atenção, geralmente ou vermelha ou amarela, para antes de você colocar na tomada, você ir lá e verificar a tensão da chave. Se está viradinho para o 110 ou se está viradinho para o 220. Se tiver para o 110, você já pode colocar na tomada. Se tiver no 220, você vai trocar para o 110 e aí pode usar, tá? Mas tem sempre que verificar. Porque numa dessas, se a gente não verifica, a gente queima o aparelho. Coloca na tomada e queima o aparelho. Se tiver numa tensão diferente. Certo? Entenderam até aqui? Sim. Sem contar também, né, que a gente pode tomar um choque. Se for uma tensão diferente, a gente pode tomar um choque, tá? Se você colocar uma tensão, vamos dizer, um chuveiro elétrico, por exemplo, um chuveiro de 220 num de 110, você pode queimar o chuveiro e ainda levar um choque, ou vice-versa, tá? A gente tem sempre que prestar atenção agora que a gente está aprendendo isso. Depois até ensinar os nossos pais também, que toda vez que comprar um aparelho elétrico, eletrônico, a gente precisa verificar a voltagem dele. Para depois a gente não ter prejuízo de colocar na tomada e queimar. Bom, aí ele fala um pouquinho sobre essa tensão elétrica, ó. Antes de comprarmos algum equipamento elétrico, que é exatamente isso que eu estava falando, é importante verificarmos se o aparelho funciona com 127 ou 220 volts. Então, ó, o significado da letrinha V tá aí embaixo, ó, volts. Esses valores indicam a tensão elétrica ou diferença de potencial. Ano que vem, a gente vai aprender a calcular a potência, tá? E aí a gente vai utilizar essas unidades de medida aí, tá? Vocês vão ver que vão aparecer watts, volts, vão aparecer essas unidades de medida nas nossas fórmulas. Oi, Nicolas. Ano que vem em Química, o que a gente vai fazer mesmo? No geral? Então, em Química, de modo geral, a gente estuda aquelas substâncias químicas, tá? Em Química são as substâncias. E em Física, todo esse funcionamento de aparelhos, de fórmulas físicas, movimento, velocidade, isso a gente estuda em Física, tá? Magnetismo, eletricidade, é tudo Física. Mas Química é difícil? Química é a parte daquelas substâncias. Não, mas é meio difícil de estudar? Não, não. Ano que vem vai ser um pouquinho fácil porque é uma apresentação, né? Então, vocês vão aprender uma noção das duas matérias. Mas aí, quando vocês estiverem no ensino médio, aí já começa a complicar um pouquinho, porque aí Que eu tô vocês já pensando, eu tô pensando em estudar Química, para exercer no futuro. Então, aí quem quiser fazer faculdade de Química, aí ou Química ou Física, né? São duas faculdades bem puxadas,
tá? Não é fácil, não. Porque aí você vai estudar profundo aquilo ali, tá? O ano que vem a gente vai ver noções básicas, tudo básico, bem simples, para aí no ensino médio vocês já terem um pouco mais de base, e aí se quiser fazer uma faculdade relacionada a isso, aí vocês vão se aprofundar melhor, certo? Mas por enquanto vai ser o básico do básico. A gente, como vocês nunca viram, não tem noção de nada, a gente vai aprender a ter a noção de algumas coisas, tá? Com alguns experimentos, aí a gente vai estudar essa parte, certo? Por isso que esse livro ele já dá algumas introduções do que aguarda a gente lá ano que vem, tá? Bom, aí ele coloca um balãozinho amarelinho aí, ó, que é onde nós vamos parar, tá? Ele fala assim, ó, a unidade de medida da diferença de potencial ou tensão elétrica no Sistema Internacional de Medidas é o volts. O instrumento usado para medi-la é chamado de voltímetro, tá? Então, agora, aproveitando essas unidades de medidas que apareceram nesse capítulo, que foi da corrente elétrica, né? Agora apareceu da tensão elétrica também, apareceu também da carga elétrica, aproveitando essas 3 unidades de medida que a gente conheceu esse ano, eu vou passar uma listinha de unidades de medidas para ver se vocês lembram dessas medidas, tá? Vou dar o símbolo e vocês vão colocar o significado desse símbolo, certo? O que vocês não lembrarem, não tem problema. Pode deixar em branco, na hora da correção, vocês completam. Agora, lembrando que ano que vem nós vamos voltar com essa listinha. Só que uma listinha um pouco maior. Eu vou colocar mais símbolos, tá? Porque aí a gente vai precisar de mais unidades de medida, tá? Só vou colocar agora alguns, os mais, que eu acho que são, assim, os mais utilizados, para ver se vocês lembram dessas letrinhas, certo? Vou colocar aí no chat, aí vocês copiam. Professora, Oi. a gente vai aprender ano que vem aquela tabela? Sim, vamos. Essa aqui, ó, tem até ela aqui do meu lado. Aqui estão todos os elementos químicos que existem. Então, nós vamos estudar todos eles. Tá? Vamos estudar sim. Ok? Vamos conhecer cada quadradinho desse. Só que aos poucos, né? Claro. Não vou assustar vocês e dar tudo de uma vez só. Mas nós vamos conhecer todos eles. Tá? E vamos conhecer também aonde pode ser encontrado, quais são os que são elementos naturais, quais são os artificiais. Aí a gente já vai se aprofundar um pouquinho melhor no que vem. Certo? Então, vou lá, vou colocar no chat, tá? Peguem o caderno de ciências aí e copiem aí no caderno. Para colocar no caderno, tá? Vamos ver aí o que vocês lembram. Só que tem que ser rapidinho, porque a nossa aula está quase acabando. Não é muita coisa não, mas tem que copiar rapidinho. Ó, então, vamos lá. Coloquei a data de hoje, dia 9/10, exercício de ciências, número 1, escreva o significado dos símbolos abaixo, tá? Aí vou colocar os símbolos, ó. M,
CM, L, KM, MM, ML, A, esse A tem que ser maiúsculo, tá? C, esse C também tem que ser maiúsculo. V, o V também maiúsculo. M barra S. H. S. Min. E G. Bom, tentem fazer aí. Escrevam o que vocês acham que significam essas letrinhas aí. Todas elas são unidades de medida, tá? Algumas delas vocês já viram em matemática. São medidas de comprimento, medidas de capacidade, tá? Medidas de massa. De massa eu coloquei alguma? Deixa eu ver. Coloquei medidas de massa. E tiveram algumas que apareceram nesse capítulo. Se vocês tiverem dúvida, está na página 218 e na 207, tá? Tem duas na 207 e tem uma na 218, tá? Que foram as 3 que a gente aprendeu esse ano. As demais, vocês já viram em algum momento aí nas aulas de matemática, nas aulas de geometria, e aí eu quero ter uma noção do que vocês lembram, tá? Então, façam aí. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada, tá? Pode ser só esse número 1, professora? Só o número 1, é. A Amanda tá aí, né? Andiara. André Luiz está aí. Ana Luísa está aí. Beatriz. Caio Pimenta. Camille. Ok, Camille. Davi está aí. Ok, Davi. Iago também. Isabelle Teixeira também. João Gabriel. João Vitor Coelho. João Vitor Vidipó. Júlia Marinho está aí. Júlia Passeri, tá? Leandra. Leilane. Lohan. Ok, Leilane. Maria Eduarda. Presente. Nicolas. Eu. Pedro Henrique. Sara. Vitória Gonçalves. Ok, Vitória. Vitor. Presente. Ok. Vitória de Andrade. E Igor. Ok. Quando terminarem, me avisem.
Vou já colocar o dever de casa também no chat, tá? Para casa, livro, página 219. Só 219. Só que nós vamos corrigir essa página sexta-feira, porque quinta não tem aula, que é dia dos professores. Tá? Então, é só para sexta-feira. Nossa próxima aula agora é só sexta. Cuidado para não confundirem MM com ML, tá? Algumas pessoas confundem. Professora, eu só não achei 3. Consegui fazer. Quais foram as 3 que você não achou? MM, esse M/S e MIN. Tá. Esse M/S, realmente, eu acho que vocês não conhecem ele. Mas ele vai aparecer bastante ano que vem nas nossas aulas. Mas eu acho que realmente esse aí vocês não conhecem, não. Não tem problema, não. Pode deixar assim. Daqui a pouco você completa aí o seu. Tem alguém fazendo ainda? Posso corrigir, então? Todo mundo já terminou? Tá, então vamos lá. O que vocês colocaram aí no símbolo do M? Eu botei metro. Metro, muito bem, certinho. Esse metro aí é uma medida de comprimento. A gente também vai utilizar bastante quando a gente for estudar a fórmula da velocidade, a fórmula do espaço, a gente trabalha muito com metro. E o cm? Centímetro. Isso, muito bem, centímetro. Isso aí. O L? Litro. Litros. Litro, isso, medida de capacidade, tá? Km? Quilômetro. Quilômetro, isso. Também vai aparecer demais nas nossas fórmulas. MM? Professora, eu não sei se é certo, mas eu botei milímetro. Milímetro, muito bem. Isso aí, certinho. Milímetro. E o ml? Eu também não sei se é Mililitro. certo, mas eu botei mililitro. Isso aí, certinho. Então, mm, milímetro, e ml, mililitro, tá? São duas unidades de medidas que a gente usa bastante também. O ml, ele é muito utilizado quando a gente usa algum remédio, né? Porque vem aquele copinho com ml. Quando a gente faz alguma receita, né? 200 ml de leite, 200 ml de água, em receita também é muito utilizado o ml. E esse A aí com letra maiúscula? Eu botei ampere. Ampere, muito bem. E o C? Com Acho que é isso, hein? Isso, Coulomb, isso aí. O V? Volts. Volt. Isso, volts, vimos agora.
E o M/S? Quem sabe? Metro por segundo? Só, metro por segundo. Isso, metro por segundo, isso aí. Metro É sério por... isso? Não, sério, é sério isso? Metro por segundo? Não, só chutei. Metro por segundo, isso aí. Ó, coloquei lá no chat para vocês verem. Metro por segundo, isso aí, muito bem. Esse também vai aparecer bastante. Nas nossas fórmulas de velocidade aparece quilômetro por hora, metro por segundo, né? Geralmente o quilômetro ele está sempre associado à hora e o metro está sempre associado ao segundo. E o H? Hora. Hora, muito bem. Essa unidade de medida aí, muitas pessoas também confundem, tá? Toda vez que a gente precisar utilizar esse símbolo para hora, é só a letrinha H, tá? Existem algumas pessoas que colocam assim, ó, quer abreviar a hora, aí coloca assim, HS, ou então assim, ó, HRS. Coloca assim, não pode, tá? A abreviação de hora é só o H. Então, se vocês forem escrever um convite, um comunicado para alguém com uma hora, vocês só vão colocar o número, né? A hora é 11 horas, 11H. Ou escreve a palavra toda, ou então coloca só a letrinha H. Não podemos usar HS nem HRS, que está errado, tá? A unidade de medida da hora é só o H. Certo? Muita gente coloca isso errado. E o S? Segundo. Isso aí, segundo, muito bem. O min, Minuto? minuto, né? Hora, segundo e minuto, muito bem. E o G, Gramas. grama, isso aí. Professor, então é tão Certinho. simples eu não me liguei. Minuto. É, Eu tinha esquecido que é assim que abrevia. tá? Então, ano que vem vocês vão ver, ó, já vão tirar de letra, já é um bom passo para o ano que vem. Conseguiram lembrar essas unidades de medida aí? Então, já é um bom começo, porque elas vão Professora. aparecer... Oi. Quilômetro se escreve com K? Então, a gente pode... Às vezes a gente encontra em alguns livros com K ou com QI. Tá? A mesma coisa no quilograma. A gente pode encontrar com K e pode encontrar com QI, tá? É a mesma história daquela regrinha do shampoo, que tem alguns vidros de shampoo que a gente encontra escrito com SH, né? E tem alguns que a gente vê escrito com X. Os dois estão certos. Então, a gente pode encontrar dessas duas maneiras. Tanto com K, quanto com QI. Tá? Professor, se for regrinha do shampoo, porque, caraca, como assim? Existe uma regra em ciências que é com shampoo? Não. Dei o exemplo da palavra shampoo, né? Porque Você falou assim, eu shampoo pensei, caraca, shampoo pode ser... referente à ciência? Não, até tem a ver, né? Porque se a gente pegar a fórmula química do shampoo, se a gente pegar aquela parte de trás... eu tô falando, tipo, uma regra, assim, no geral. Não Sem entrar em não química. tem uma regra, não. Só fiz uma comparação. Mas se a gente, ano que vem, precisar de analisar uma fórmula, a fórmula do shampoo é uma fórmula química, né? A gente encontra ali diversos elementos químicos ali juntos, né? Para formar o shampoo. Então, tem a ver com a nossa matéria, sim. Professora, se quilômetro é com Q, porque no negócio tem que botar KM? Então, porque pode ser assim também, ó. Quer ver? Ele pode aparecer assim, vou escrever lá no chat. Quilômetro. Pode ser... Espera aí, tá faltando uma letra aqui.
Professora, química é muito puxado mesmo? É um pouquinho. Se você quiser fazer faculdade, é um pouquinho. Pô, eu tô ferrado, então. Ó, pode aparecer assim, ó. Pode aparecer assim também. O mais utilizado, a gente usa o quilômetro com QUI, né? Mas pode aparecer com K também. É igual do quilograma. O KG, a gente usa quilograma, mas a gente encontra também quilograma assim, ó. A gente vê os dois, tá? Então, por isso que o símbolo é com K. Certo? Mais Professora, alguma como funciona pergunta? esse metro